Era uma vez uma menina. Uma vez que seu pai rico se casou com uma madrasta malvada, ela se instalou em casa com suas duas filhas. Eles eram lindos e tinham o rosto branco, mas eram maus e cruéis no coração. E então veio um momento difícil para a pobre garota. De manhã até tarde, obrigavam-na a fazer trabalhos sujos, levar água, aquecer o fogão, cozinhar, lavar louça e lavar roupa. Além disso, as meias-irmãs fizeram o possível para aborrecê-la o máximo possível, zombaram dela, despejaram ervilhas e trigo nas cinzas, e ela teve de se sentar e escolher. À noite, quando já estava cansada do trabalho, tinha que ir para a cama não na cama, mas no chão, ao lado do fogão. E porque ela estava sempre em cinzas, poeira e sujeira, suas irmãs a chamavam de Cinderela. Mas então aconteceu um dia que o rei deu início a uma festa, que deveria durar 3 dias inteiros, e chamou todas as belas moças do país para a festa para que seu filho pudesse escolher uma noiva para si. Quando as duas irmãs mencionadas souberam que elas também poderiam comparecer ao banquete, imediatamente começaram a se vestir e se enfeitar. Cinderela também queria ir dançar, mas a madrasta não a deixou ir, porque ela não tinha vestido nem sapatos e estava suja. E então a madrasta malvada derramou uma tigela de trigo nas cinzas e disse que se Cinderela coletasse em 2 horas, ela poderia ir com suas irmãs. Cinderela saiu para o jardim e chorou. E então 2 pombas brancas voaram, seguidas por um bando de pássaros diferentes. Eles mergulharam nas cinzas e começaram a bicar, então escolheram todos os grãos em uma tigela. Em menos de 1 hora, eles terminaram seu trabalho e todos voaram de volta. Cinderela trouxe uma tigela para a madrasta, começou a se alegrar, pensando que ela poderia ir para a festa. Mas sua madrasta não a deixou entrar de qualquer maneira. Ela deu as costas para Cinderela e correu com as 2 filhas para o baile. Quando não havia mais ninguém em casa, Cinderela sentou-se no chão e chorou de tristeza. E então 2 pombas brancas voaram, seguidas por um bando de pássaros diferentes, e eles tiraram seus vestidos e sapatos, brilhantes e todos em ouro. Ela rapidamente colocou o vestido e foi até a noiva. Eles viram suas meio-irmãs e sua madrasta e pensaram que deveria ser alguma princesa estranha. Ela estava tão bonita em seu vestido dourado. Nunca lhes ocorreu que era Cinderela. O príncipe saiu ao seu encontro, pegou sua mão e começaram a dançar. E gostava tanto da Cinderela que não queria dançar com nenhuma outra garota. Ela dançou até a noite e queria voltar para casa, mas o príncipe pediu que ela se despedisse dela. Ele queria saber de quem é essa linda garota e onde ela mora. Mas Cinderela fugiu dele e subiu no pombal. O príncipe mandou destruir o pombal, mas não havia ninguém nele. E em nenhum lugar perto ele poderia encontrar sua bela estranha. Ninguém poderia imaginar que Cinderela foi resgatada por pombos que a levaram para casa. O príncipe ficou chateado e foi para o palácio com a cabeça baixa. E de repente ele viu um sapato. Levantou, era tão pequeno e elegante e todo de ouro puro. O príncipe adivinhou que, quando Cinderela fugiu dele, o sapato de seu pé esquerdo permaneceu em um dos degraus. O príncipe ficou encantado e mandou encontrar a dona deste sapato, e a quem ele serve. Ele se casará com aquela. Os pais voltaram do baile, viram que a Cinderela estava dormindo em sua camisa sobre as cinzas, e uma luz fraca estava acesa perto do fogão. As 2 irmãs foram para seus quartos, na esperança de que amanhã teriam a sorte de calçar o chinelo de ouro. No dia seguinte, o príncipe veio à casa deles e disse que todos que quiserem experimentar os sapatos de sua futura esposa devem sair. 2 irmãs saíram, e a madrasta trancou Cinderela em casa e não a deixou sair. A irmã mais velha experimentou um sapato pequeno. A irmã mais nova experimentou. O sapato é ótimo. O príncipe estava prestes a sair, mas Cinderela saltou pela janela e correu para ele. E ela calçou um sapato, e ele cabia nela.
O príncipe olhou-a nos olhos e reconheceu nela a linda jovem com quem dançava. Ele pegou Cinderela, colocou-a em um cavalo e saiu cavalgando para brincar de casamento com ela. E ele ordenou que as irmãs e a madrasta fossem trancadas em sua casa e nunca as deixassem sair de lá. É assim que eles foram punidos por sua malícia e engano. Era uma vez uma menina simpática. Ela era doce com todos que apenas a viam, mas ela era a mais linda e querida de todas para sua avó, que nem sabia o que dar à sua querida neta. Uma vez ela deu a ela um chapéu de veludo vermelho, e como este chapéu era muito adequado para ela, e ela não queria usar mais nada, eles começaram a chamá-la de Chapeuzinho Vermelho. Uma vez a mãe pediu para levar um pedaço de bolo e uma garrafa de vinho para a avó. Tipo, ela está doente e fraca, será para seu benefício. Mandou a mãe não fugir da estrada, senão cairia e quebraria a mamadeira, e a avó não pegaria nada. E quando ela vier para a avó, para que ela não se esqueça de dizer olá para ela. Chapeuzinho Vermelho obedeceu, pegou os presentes e partiu. E minha avó já morava atrás da floresta, a meia hora de caminhada da aldeia. E assim que Chapeuzinho Vermelho entrou na floresta, ela conheceu um lobo. A garota, entretanto, não sabia que tipo de animal feroz era e não tinha o mínimo medo dele. Ela cumprimentou educadamente. O lobo também se comportou muito decentemente, então Chapeuzinho Vermelho disse ao lobo que ela estava trazendo presentes para sua amada avó. E enquanto ela falava como chegar à casa da avó, o lobo pensou consigo mesmo como podia comer não só a velha, mas também uma menina bonita. E então o lobo pensou em mostrar ao Chapeuzinho Vermelho um enorme prado com lindas flores. Chapeuzinho Vermelho, ao olhar para as muitas flores maravilhosas, pensou que seria bom levar um ramo de flores frescas para a avó, porque isso também a agradaria. Sim, e fugiu da estrada para o lado e começou a colher flores. Pegar uma flor levemente, enquanto a outra acena, é ainda melhor, e ela vai correr atrás disso. E assim foi mais e mais nas profundezas da floresta. E o lobo correu direto para a casa da avó e bateu na porta. Vovó perguntou quem estava lá, e o lobo respondeu com uma voz fina que foi o Chapeuzinho Vermelho que trouxe a torta e o vinho. A velha acreditou e mandou apertar o trinco e entrar. O lobo apertou o trinco, a porta se abriu e ele correu para a cabana da avó. Corri para a cama da minha avó e engoli de uma vez. Então ele colocou o vestido da avó e o boné na cabeça dela, foi para a cama e esperou. Enquanto isso, Chapeuzinho Vermelho correu atrás de flores, e quando ela conseguiu tantas delas quanto ela podia suportar, então ela se lembrou novamente de sua avó e foi para sua casa. Ela ficou muito surpresa ao ver que a porta estava escancarada, e quando entrou na sala, chamou a avó. Não houve resposta. A neta aproximou-se da cama e viu. A avó estava mentindo e puxou a touca até o nariz e parecia tão estranho. Chapeuzinho Vermelho perguntou espantado por que a avó tinha orelhas tão grandes. E o lobo respondeu com voz de avó, para ouvir melhor. Então Chapeuzinho Vermelho perguntou por que minha avó tinha olhos tão grandes. Para te ver melhor, respondeu o lobo. E os braços são tão grandes que é mais fácil agarrar. E quando Chapeuzinho Vermelho viu a boca do lobo e só perguntou por que a vovó tinha uma boca grande tão nojenta, o lobo se lançou sobre ela, gritando, para que eu pudesse te comer. E como ele pulou debaixo do cobertor e engoliu a pobre garota. Tendo-se cansado dessa maneira, o lobo novamente foi para a cama, adormeceu e começou a roncar tanto quanto podia. Naquela hora um caçador que passava pela casa da avó, ouviu roncos e se perguntou se teria acontecido alguma coisa com a velha que ela roncava tanto.
Ele entrou na casa, foi até a cama e viu que o lobo estava dormindo ali. E ele está caçando esse vilão há muito tempo. Ele queria matá-lo com uma arma, mas ocorreu-lhe que o lobo, talvez, engoliu sua avó e que ela ainda poderia ser salva. É por isso que ele não atirou, mas abriu bem a boca de seu lobo e viu um boné vermelho cintilado ali. Uma menina saltou de sua boca e disse que sua avó ainda estava lá. O caçador abriu a boca de seu lobo ainda mais, e a velha avó de alguma forma saiu atrás do chapeuzinho vermelho. Eles ficaram maravilhados, começaram a se abraçar e agradecer ao caçador. Eles decidiram dar uma lição a um lobo astuto. Eles trouxeram grandes pedras o mais rápido possível, enfiaram-nas na boca e na barriga do lobo e carregaram-no para o pátio. E quando o lobo acordou, ele viu o caçador e estava prestes a escapar, mas não aguentou o peso das pedras e caiu no chão. Isso encantou os três, enquanto o lobo se levantou e mal arrastou sua barriga pesada para a floresta escura. Eles nunca mais o viram. Foi assim que ensinaram uma lição ao astuto lobo, e Chapeuzinho Vermelho decidiu que nunca mais desobedeceria às ordens da mãe.